tudo bem? Então, Sil, Tudo vamos bem, começar graças a Deus. essa nossa papeação, né? Eu acho que vou começar aqui a parafrasear, né, o Globo Repórter. O que é uma redação nota 1000? Como é que a gente consegue, né, a famigerada nota 1000? E será que realmente uma nota 1000 não tem, assim, nenhum erro? Conta pra gente, por favor. Então, Patrícia, primeiramente, boa noite. É um Boa prazer noite. muito grande fazer parte do projeto de vocês. Me senti muito honrada com o convite, principalmente por ter vindo de você, que é uma ex-aluna, hoje futura colega de profissão. Eu sinto muito orgulho disso. Logo, logo estaremos, quem sabe, dividindo a sala dos professores juntinhos aí como colegas, né? Tenho muito orgulho. Pessoal, para quem não sabe, eu fui professora da Patrícia e me sinto privilegiada em fazer parte dessa trajetória de vida dela. Para quem não me conhece, eu sou a professora Suala, todo mundo me conhece mais por Sumarinho. Já trabalho há bastante tempo nessa área aí da educação, não que eu seja velha, né? Porque eu comecei cedo, gente, comecei bem cedo. E então, com a minha prática, com os anos, né, de trajetória na educação, eu vim observando muitas coisas, o modo dos alunos escreverem, né, às vezes a falta de vontade em escrever também. E diante de toda essa observação ao longo dos anos, o primeiro ponto que eu gostaria de falar é sobre essa desmistificação da redação nota 1000 ser uma redação perfeita, uma redação sem erros, uma redação que não tem problemas com pontuação, que não tem problemas com ortografia ou acentuação, pelo contrário. Muitas, na verdade, a maioria das redações nota 1000 que tem no Enem desde que começou, ela tem sim alguns erros, né? Lógico que são erros assim, que passam que é deixada assim até de lado um pouquinho, em virtude de toda a sua estrutura, né? A visão macro. Então, na verdade, a redação nota 1000 não é a redação perfeita, não, gente. Não é que você tem que escrever, meu Deus, eu não posso errar nunca, eu não posso esquecer uma vírgula, eu não posso esquecer um acento. Então, isso aí é mito. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é disso. Para uma redação nota 1000, o aluno, primeiramente, ele tem que buscar conhecimento. Conhecimento em que área? Primeiramente. Qual seria, Patrícia? Então, primeiro, né, a gente tem que olhar a questão da nossa língua, né, que nós somos falantes Exatamente. dela e a gente tem que usá-la ao nosso favor, nós usamos ela diariamente. Antes de tudo, fala, né, já que agora a gente já teve um público aqui, eu queria esclarecer, né, para todo mundo, esse é o projeto, né, Português para que te quero. Nós estamos hoje com a presença, né, da maravilhosa e que eu amo muito, Sumarinho, foi minha antiga professora. Então, quando a gente começou esse projeto, eu não teria nenhuma dúvida de quem poderia participar, se não ela, nesse momento. E hoje ela veio conversar com a gente sobre os segredos de uma redação nota 1000. Ela acabou de desmistificar, né, com a gente aqui agora sobre essa questão de redação nota 1000 não tem erro. Se vocês forem conferir, inclusive, né, nas redações que tiraram nota 1000, foram avaliadas com nota 1000, vocês vão conseguir detectar ali alguns erros, inclusive gramaticais, que seriam até pequenininhos, né? Mas significa que na realidade não interferiu na qualidade textual. Exatamente. Então, como a Patrícia falou, essa questão da língua mãe, da língua materna, que é o nosso bom português, ele é exigido. Inclusive, ele faz parte da competência 1 do Enem, que mais na frente nós vamos falar um pouquinho sobre os critérios de avaliação. Então, é necessário que o aluno ele entenda que a necessidade de conhecer a norma padrão. Porque a norma padrão ela é exigida não só na redação do Enem, como outras redações de instituições que utilizam os vestibulares tradicionais, provas de concurso, até mesmo no ambiente de trabalho. Há empresas que exigem do funcionário que ele se comunique utilizando o padrão formal da língua. Então, a formalidade, conhecer a norma padrão, é o primeiro ponto para que o aluno consiga, né, atingir essa nota 1000. É muito importante que ele conheça as regras gramaticais, né, as regras sobre acentuação, o uso do hífen, tudo de acordo com a nova ortografia, que é muito importante lembrar, né? Porque há muitos alunos, principalmente os que foram alfabetizados antes de 2009, que foi antes do acordo da nova ortografia, então eles Muito velho aqui tiveram que agora. fazer essa migração. Então foi mais complicado ainda. Para quem foi alfabetizado após 2009, já foi mais fácil, porque já aprendeu dentro da nova ortografia. Mas para quem foi alfabetizado anterior ao acordo,
ficou um pouquinho difícil, né? Então, é muito importante que ele saiba que é obrigatório utilizar as regras impostas pelo novo acordo da ortografia brasileira, né? Então, isso é muito importante, é o ponto-chave. Primeiro, norma padrão, é importantíssimo. Né? Então, primeiro ponto, desmistificar. Nota 1000 precisa ser perfeita, não pode ter nenhum erro, pelo contrário. Você tem que mostrar que você é um bom escritor, independente de se você erra ou não. Lógico que não pode ser um erro grosseiro, né? Um erro assim chamativo que vai comprometer a estrutura do texto. Mas um errinho aqui, outro acolá, os corretores deixam passar ainda. Inclusive, um dos erros, né, que a gente consegue detectar normalmente é que a pessoa está muito empolgada. Mais para frente a gente vai dar algumas dicas, né, de como não se empolgar demais e acabar sacrificando, né, ali essa qualidade do texto, né, que seria o atendimento à norma culta. E ele se empolga tanto que acaba comendo vírgula, pontuação e vira aquele texto bloco, né? Não tem, na realidade, nenhum ponto final, na realidade só tem o que termina o texto. E aí, o corretor, quando começa a ler, né, gente, se a gente fosse colocar cada vírgula como um suspiro, a pessoa morreu, né? Então tem que tomar cuidado. Tem pessoas que falam assim, nossa, mas eu achei que a vírgula fosse a pausa da respiração. Não, realmente essa é uma das táticas que nós temos, mas tem todo um regramento, existe uma regra para a utilização da vírgula. Já pensou cada suspiro, uma vírgula? Se for uma pessoa asmática, igual a minha filha, a Gabriele. Mãe, quando ela tem que dizer, mãe, pega um remédio, você vai colocando vírgula em cada pausa e tá danado, né? Verdade. Patrícia, agora muito, muito importante salientar aqui é que eu já passei por muitas situações onde o aluno, ele acredita que ele não é um bom escritor. E ele fala, não, professor, eu não consigo escrever, eu não sei escrever, eu não sei como começar uma redação, eu não sei como utilizar os argumentos. Mas uma coisa muito importante é que a escrita, nós aprendemos a escrever. Ninguém nasce sabendo. Lógico, há casos em que as pessoas já têm esse dom. Tem pessoas que têm habilidades, o dom, tem pessoas que nascem com ela. Só que também tem dons que são adquiridos, né? Pensando um pouquinho num ditado popular que diz água mole, pedra dura, tanto bate até que cura, né? Então, exatamente, se eu forçar a minha escrita, se eu começar a escrever, eu vou aprender a escrever. Agora, se eu simplesmente falo, eu não sei escrever, eu não consigo, é difícil, eu não vou conseguir mesmo. Então, essa negação, ela tem que ser deixada de lado. Porque, infelizmente, o nosso cérebro, ele obedece os nossos comandos. A partir do momento que eu falo, eu não sei escrever ou eu não consigo escrever, o meu cérebro, ele vai captar essa informação e ele vai tomar ela como verdade. A partir do momento que ele tomar ela como verdade, se eu sentar na cadeira aqui, pegar um papel, uma caneta e tentar escrever, eu não vou conseguir. Porque o meu cérebro, ele vai obedecer ao comando que eu não sei escrever. Ele simplesmente obedece o que eu falo. Então, se eu tenho dificuldade, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu não consigo, eu tenho dificuldade, vou então romper essa barreira. Eu vou tentar, eu vou treinar, eu vou buscar ajuda. O que eu tenho que fazer? Eu vou ler mais, eu vou pedir ajuda do professor, eu vou pedir para um colega que eu tenho mais afinidade. Então, eu vou buscar ajuda. Então, a primeira coisa que o aluno tem que entender é que todo mundo é capaz de ser um bom escritor. Todo mundo consegue fazer uma boa redação. Só que tem que ter dedicação, né? É muito importante isso. Essa negação, ela compromete. Isso não se aplica somente à redação, não. Se aplica a todas as áreas do conhecimento. Tem pessoas que veem a matemática como um bicho de 7 cabeças. A língua portuguesa, Deus me livre. É engraçado assim, que sempre que iniciam as aulas, quem gosta de ler? Aí, assim, 15, 20% levanta a mão. Quem gosta de língua portuguesa, mais 20%. Então, assim, muitos alunos não dizem que não gostam, né? A grande maioria fala que não gosta porque acha difícil, mas eles não tentam romper essa barreira. E é muito importante que o aluno rompa essa barreira. Se ele tem dificuldade para escrever, que ele escreva. Porque se ele simplesmente cruzar os braços e não tentar escrever, não vai conseguir nunca. Isso é um fato. Ana Carolina colocou ali, né? A prática leva à perfeição, e é isso mesmo. Outra coisa, exatamente. Né, que a gente estava conversando enquanto planejava essa live, é a questão de como adquirir também repertório linguístico, né?
Assim, as primeiras palavras que eu comecei a olhar assim para colocar dentro de redação, eu tirei de dentro de livros, né? Então aí a importância da leitura para a gente também, né, Su? Aí exatamente, aí leva ao o próximo tópico que nós falamos, que é a questão de que um bom leitor, ele se torna um bom escritor. Porque para ele possuir para ele adquirir uma riqueza vocabular, ele tem que tirar de algum lugar. Porque no máximo que vai acontecer é ele utilizar as palavras do cotidiano, as palavras que são ditas ali no seu dia a dia, com a família, com colegas. Então, para ele ampliar esse repertório, né, linguístico, lexical, ele tem que buscar informações por meio do quê? Da leitura. E não existe um bom escritor que não seja um bom leitor. Não existe. Porque para ser um bom escritor, ele precisa ter um repertório cultural, ele precisa ter um repertório linguístico de excelência, né? Porque senão o texto fica muito repetitivo. Então tem pessoas que às vezes empaca, porque não podemos repetir a palavra várias vezes no texto. Então tá, bora lá, qual é a minha relação de sinônimo que eu tenho? A empaca. Bom, já utilizei a palavra incentivar aqui. Incentivar, o que eu posso? Vou colocar fomentar agora. Posso utilizar, né? Uma palavra eu vou substituindo a outra. Aí eu quero colocar lá, em vez de falar diminuir, eu vou colocar minimizar, atenuar. Então, essas palavras, essa relação sinonímica, esse repertório linguístico, eu vou adquirir onde? Por meio da leitura. Só por meio da leitura. Então, é importante que o aluno também tenha em mente que, para que ele seja um bom escritor, ele tem que ser um bom leitor. Então, ele tem que ler. Para escrever bem, tem que ler bastante. Outra coisa que eu me recordo muito quando a senhora fala sobre a questão, né, de escrever muito, e aí tem aquele aluno que fala, mas eu não sou bom na escrita. Também tem aqueles alunos que são bons na escrita, mas não exercitam. Então, assim, a senhora fez aquela alusão para mim, né, comparando com o músculo. Eu acho que seria muito interessante a senhora trazer aqui para eles, porque eu achei fantástico. Sim, exatamente. O que acontece? Escrever é um músculo. A gente tem que pensar que ele é um músculo. Quando a gente pensa, a maioria da juventude, assim, meus ex-alunos, essa faixa etária de vocês, eles são muito preocupados com o aspecto físico, corporal, como é que eles são vistos, né? Então, as meninas entram na academia, querem ficar bonitonas, os meninos também. Então, o que acontece? Digamos que eu também entre nessa vibe, né? Quero ficar aí com pernas de Viviane Araújo, Graciane Barbosa, bundona da Graciane Barbosa, né? Uau! O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que malhar bastante, né? Eu vou ter que malhar todos os dias, porque se eu não malhar, minha perna não vai crescer, o músculo da minha perna não vai crescer. Como é que eu vou ter uma perna, né, grossa, assim, chamativa, se eu não colocar ela para se exercitar? Então, para que eu atinja uma perfeição muscular, para que meus músculos cresçam, para que eu atinja assim o meu corpo ideal, como eu vislumbro lá, assim como Viviane Araújo, Graciane Barbosa está um pouquinho exagerado. Vou ficar na Viviane, que eu acho ela mais bonitinha. Tá mais assim dentro do padrão que eu acho bonito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou malhar bastante, eu vou me dedicar. Então, eu vou todos os dias para academia, eu vou malhar ali 1h30, 2 horas, eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou cuidar, né, de uma dieta, né, balanceada, eu vou me hidratar direitinho. E com a escrita é a mesma coisa. Você vai ao lugar certo, você tem um canto específico para você, né? Exatamente. Eu vou fazer o quê? Eu vou me exercitar, eu vou para academia, eu vou me exercitar. Não é? Eu tenho um lugar ideal. Então, quando eu penso na escrita, que a escrita é como um músculo, se eu escrever, o músculo vai crescer. Ou seja, se eu escrever, eu vou aprender, eu vou crescer como escritora. E é muito importante, você tocou nesse assunto do canto, do cantinho para você fazer isso, é muito importante. Quando a gente pensa na questão do lugar específico, ele é tão importante porque a partir do momento que eu começo a me dedicar, vou me dedicar à escrita, eu preciso de uma rotina, eu preciso ter disciplina, assim como eu tenho disciplina lá na academia, para cuidar do meu corpo, para ver a evolução do meu corpo, no horário correto, eu também preciso aplicar isso à minha rotina de estudos. Não só a redação, também me refiro a todas as áreas do conhecimento. Então, é necessário que o aluno
ele tenha uma rotina de estudos, ele tenha o seu cantinho para estudar. Tem pessoas que, lógico, que tem um espaço grande, uma mesa grande para estudo, mas se você não tem, organize o seu cantinho. Aquele lugar é seu lugar sagrado, é o lugar de você sentar, de você estudar, de você ler, de você assistir vídeos, de você fomentar ali as informações. Então, você precisa de um local específico para estudar. E horário também. Você precisa ter E aí disciplina. você, Então, sim, e aí oi? você acaba construindo, inclusive, um estilo de escrita, né? A gente também vai falar logo em Exatamente. seguida, né? Sobre também os problemas desse estilo, né? De ter uma certa repetitividade nessa questão do estilo. É O muito interessante, engessamento né? que a gente falou mais cedo. Sim, quando a gente fala Então, sobre Patrícia, criar um estilo, é justamente porque você exercitou, porque você treinou. E aí acaba que você chega em um dado momento que você já tem um padrão ali de redação, né? É claro, a gente vai conversar, a Su vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas mais à frente. Colocaram algumas perguntas, Su. A primeira que eu vou certo. colocar aqui para a senhora, a Ana Carolina colocou, qualquer palavra, ela é válida para ampliar o repertório lexical? Ou nós devemos tomar cuidado, né, com aquelas palavras que já são consideradas arcaicas? Eu fico com medo dessa pergunta, porque eu me lembro muito da Patrícia que saiu ali fazendo o Enem no final do terceiro ano, que eu adorava uma palavra difícil, menino. Não Nossa podia Senhora, ver, né? vetusto. Nímia, e aí tudo. Exatamente. Não, se qualquer palavra é válida, qualquer palavra é É, válida para ampliar o para repertório ampliar o linguístico. repertório lexical? Foi essa a pergunta. Então, Ou a gente tem que não, tomar cuidado, né, com as não é palavras bem arcaicas. assim, tem que tomar cuidado, porque, assim, em primeiro lugar, tem muitos alunos que é interessante. Quando você começa a trabalhar com os alunos, as expressões, as palavras diferentes, não são muito usuais, que não fazem parte do cotidiano, então ali vira uma novidade. Nossa, então eles querem colocar tudo na redação, colocar palavras difíceis para mostrar que conhece, para mostrar que sabe e tudo, mostrar conhecimento. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente coloca qualquer palavra, como a Ana colocou aí, se ela não estiver conectada ao assunto, ela vai ficar perdida, ela vai atrapalhar a fluidez do texto. Então, é importante que o aluno saiba que não é tão interessante você ficar preocupando em colocar palavras difíceis para mostrar para o corretor que você sabe muitas palavras difíceis. A questão não é essa, a questão é você mostrar que você tem um bom léxico, que você sabe encaixar ela na hora certa. Porque qualquer palavra, em qualquer lugar, não vai fazer diferença. Então, tem que ser uma palavra específica, num local exato, que tenha ali uma conexão com a sua ideia, com o seu pensamento. Né? E evitar palavras assim muito difíceis também, porque senão o texto fica muito rebuscado. Né? Porque assim, quando a gente pensa na questão da formalidade da língua portuguesa, a gente pensa na questão de fazer um bom uso da regência nominal, da regência verbal, de conjugar, né, o verbo certinho, de utilizar ali os elementos coesivos adequados. Não é você encher seu texto de palavras rebuscadas, de palavras esdrúxulas, não. Porque senão fica um texto assim, até você ficar Bastante. conectando o sentido da palavra com o sentido do texto, vai virar uma salada mista. Então, muitas vezes não é, quer dizer, muitas vezes não é interessante você ficar se preocupando com palavras difíceis, sabe? Com palavras assim que você acha que vai impressionar o corretor. É mais o repertório linguístico, ele é muito importante. Só que você tem que evitar o uso excessivo de palavras que não são muito usuais. Tem que Né? medir Por a exemplo, mão, né? então, assim, quando a gente pensa, por exemplo, eu gosto muito de ensinar para os alunos palavras do vocabulário da área do direito, por exemplo, que são palavras que exigem um padrão formal, são palavras bonitas, é interessante que o aluno conheça, só que são palavras mais difíceis que nem sempre cabem num texto de uma redação. Cabe, por exemplo, num texto dirigido a um juiz, né, onde exige uma formalidade muito maior, que isso é comum, é natural acontecer, mas a gente tem que evitar palavras difíceis demais para manter a fluidez do texto, para que seja o texto tem que ser leve e agradável. Acaba sendo pedante, né? Se você tem várias palavras difíceis seguidas, inclusive, que era o meu maior, assim, erro, né? Dentro do texto. Quando eu cheguei na faculdade, inclusive, eu nunca vou me esquecer que uma professora minha me perguntou qual o significado da palavra vetusto? E aí eu falei, velho. Ela falou assim, então, seu texto é velho. Nossa, acabou com o meu coração.
Gente do Bem céu, e era porque arcaico. realmente eu pecava pelo excesso. Não é que é errado você colocar uma palavra que normalmente não é usada no cotidiano, não é esse o problema. Mas é você não jogar um monte ao mesmo tempo, virar uma salada de frutas, né? A professora Débora, né, nossa coordenadora de letras, colocou aqui uma pergunta, né? Se a senhora poderia comentar um pouco mais sobre continuidade e progressão textual, que seriam qualidades, né, do texto. É muito interessante essa pergunta, porque assim, a progressão textual, inclusive, era um dos assuntos que eu iria falar quando fôssemos falar no critério 4, quando a gente pensa lá no critério terceiro, quer dizer, do Enem, quando a gente pensa na questão da seleção, né, do recorte dos argumentos. A progressão textual, ela garante a fluidez do texto. Então, por quê? O que acontece? Tem muitos alunos que, quando eles identificam o tema, né, entendem, analisam, identificam qual é o tema que deve ser trabalhado, eles ficam girando em torno do mesmo assunto o tempo todo, e aquele texto ele não caminha para frente. Então é necessário que esse texto ele tenha essa fluidez, que ele caminhe, que os argumentos sejam desenvolvidos de forma conectadas. Como? Que esses argumentos sejam conectados, né? Porque para permitir essa progressão textual, porque é um texto que ele é muito engessado, que as ideias não vão, como é que se diz? Andando, que elas não vão progredindo, ele acaba ficando um texto chato, cai na mesmice, o texto ele não evolui. Então, o aluno acaba pecando aí, perdendo pontos importantes, que no quesito 3 a progressão ela é exigida do aluno. E assim, também tem aquela questão de trazer ideias lineares, né? Seu texto ele se conecte do início ao fim. Eu Do brinco início muito ao quando fim. eu estou conversando com os Exato, estudantes que é uma forma cíclica mesmo. É conectado do início ao fim, faz aquela do bolinha início ao fim. perfeita. Exatamente. E muito interessante quando você fala essa questão da conexão, que nós temos que analisar se o primeiro está conectado com o segundo, com o terceiro, se for 4 parágrafos, por exemplo. E muito interessante você observar também se o início da sua redação, né, se o parágrafo introdutório, ele está conectado com o final, com a sua proposta de intervenção. Porque acontece muitas vezes que o aluno ele não consegue conectar os parágrafos. Então, quando isso acontece, a progressão ela não acontece, né? Porque não é trazido para o texto as ideias novas, ele não apresenta ideias consistentes, então por isso que ele fica rodeando. Isso acontece, a progressão, a falta da progressão textual, ela acontece com alunos que têm pouco repertório sociocultural, quando ele não tem uma base argumentativa muito boa, aí ele não consegue progredir. Daí, mais uma vez, a importância da leitura. O aluno que lê bastante, que tem bastante conhecimento, ele consegue sim, ele consegue evoluir, permitir a evolução textual do início ao fim. A Lara Sabrina, ela perguntou aqui como se torna um bom leitor, né? Porque anteriormente a senhora citou, né, que é importante a leitura para se tornar um bom escritor. Então, como é que a gente começa? Como é que seria Essa essa seria, resposta? assim, seria uma pergunta assim, até meio que lógica. Como é que se torna um bom leitor? Lendo, não tem outra forma. Só que aí, voltando ao que eu falei, a questão do aluno que se nega a ser um bom escritor, mais uma vez eu vou falar, gosto muito de ler sobre reprogramação neurolinguística. Porque a neurolinguística, ela trabalha muito o aspecto do nosso, de como funciona o nosso cérebro. Principalmente para nós, professores de língua portuguesa, isso é um instrumento muito grande, assim, que ajuda a desmistificar certos mitos que os alunos têm, a quebrar barreiras. O que acontece? O aluno que não tem o hábito de ler, todo quem estiver assistindo a live aí vai concordar comigo. A pessoa que não tem o hábito de ler, quando pega um livro para ler, ele geralmente, o que ele faz? Ele vai pegar esse livro para ler. Vai ficar na cama deitado, ou numa rede deitado, ou num sofá. Ele não para, por exemplo, num cantinho de estudo para ler. Ele vai ficar jogado. Né? Então, ali já não é legal. Porque o aluno tem que. Ali é o meu momento de ler, eu vou ler, então eu vou parar ali, vou me concentrar. Então, o que acontece? Como eu não tenho o hábito de ler, o meu cérebro, ele vai. Na mesma hora, ele vai causar um bloqueio. E vai me dar sono. Vai me dar sono, vai me dar um sono. Por quê? Porque o meu cérebro, ele acha
que ali alguém está invadindo o comando. Opa, eu nunca li, por que eu vou ter que ler agora? Não, isso está errado. Está errado, eu não vou ler, eu não sou um cérebro leitor. Então, são mecanismos que o próprio cérebro utilizam para impedir que a gente faça algo que não é do nosso cotidiano. Então, o que acontece? Você tem que romper essa barreira da falta do hábito da leitura. Começou a ler, sentiu sono, levanta um pouquinho, toma uma água, volta, senta e insiste. E você tem que continuar, porque se você, toda vez que você sentar para ler, você sentir sono, você largar, você nunca vai se tornar um bom leitor. E o nosso cérebro, ele é muito interessante, porque ele é como uma máquina. Então, a partir do momento que eu forço, é igual a academia. A academia, a primeira semana você está destruída, a segunda também. Quando você finaliza a terceira semana, você já está melhor, você já consegue fazer exercício sem dor. Você já está, o seu organismo, ele entendeu, o cérebro entendeu que o seu organismo agora é um organismo de um atleta. A mesma coisa, o cérebro precisa entender que o meu cérebro é um cérebro leitor. Mas como é que eu vou fazer com que ele entenda isso? É ali, ó, insistindo. Todo dia eu vou tentar ler. Não consegui hoje, amanhã eu leio mais um bocadinho, tomo uma xícara de café, tomo um copo de suco, vou lá na geladeira, abro a geladeira, olho, volto, sento, pego o livro, vou ler de novo e vou ter que insistir. Se eu não insistir para o meu cérebro, que ele é um cérebro leitor, eu não vou conseguir ler. E Você acaba só aprende a programando, ler, né, o só se... cérebro. Exatamente, o cérebro, ele obedece o comando. Eu sou um bom leitor, eu vou ler agora e pronto, acabou, e ninguém me atrapalha. Se você fizer esse exercício, você se torna um bom leitor. Lógico que você tem que ler, né? Não adianta. Uma dica que eu posso dar, assim, eu comecei a ler Capitães de Areia, foi o meu primeiro livro, eu nunca vou esquecer. Li, inclusive, Proibida, porque eu tinha pouca idade para ler, né? Um livro um pouco pesado, um pouco denso. E uma das coisas que me motivou foi o estímulo do meu pai, né? Na realidade, eu comecei a ler por causa disso, que eu queria ter assunto com meu pai. Olha a loucura da criança, né? Uma criança de 7 anos querendo ter assunto com o pai. E eu queria ter conversa de gente grande, eu achava que leitura era conversa de gente grande. E assim, inicialmente, eu peguei o livro e eu não consegui ler. Inclusive, quando eu pego um livro que eu comecei a ler na minha infância, hoje eu consigo perceber várias coisas que eu não percebia, né? Mas uma das coisas que eu posso citar aqui para estimular vocês é começar com textos pequenos. Talvez você pegue um livro muito grande e se desmotive. Ah, nossa, é muito grande. Então começa com um conto, começa com uma crônica, que assim, você pode acabar, né, tendo uma nova experiência e você vai progredindo. É igual aquela ideia, né? Você pega um peso um pouco. A Su colocou tanto negócio de academia, eu não sou muito entendida de academia. Mas assim, você começa primeiro com um peso mais leve e depois você consegue, né? Fazer aquelas coisas maravilhosas que o meu primo, que é fisiculturista, faz. Mas assim, acaba que é um treino, é um exercício, e você tem que colocar isso diariamente. Então, assim, acaba que em dado momento a leitura, ela flui naturalmente, você se torna, né, um exímio leitor. Então, com tempo também, né? Se dê esse tempo. Se considere É, capaz de ler um dia um livro de 490 páginas tranquilamente. Infelizmente, Patrícia, assim, a nossa cultura, ela não incentiva o aluno desde criança a ler. Eu, graças a Deus, como sou filha de professora e a minha mãe sempre cobrou muito isso da gente, a leitura, eu aprendi a ler em gibis, né? As crianças geralmente aprendem a ler nas cartilhas. Eu sempre fui muito curiosa e eu pergunto, mãe, o que está dizendo aqui? Aprende a ler que você vai saber. Então, assim, ela era muito rígida no quesito, assim, de falar bem, escrever bem e ler bem. Minha mãe cobrava isso muito da gente. Então, eu percebo que os alunos, eles começam tardiamente a ler. Então, eles demoram tardiamente também a obter esse prazer, o gosto pela leitura. Porque a partir do momento que ele se torna um leitor, ele descobre o quanto é bom ler. Só que vem tardiamente. Infelizmente, a nossa cultura ela não começa desde cedo. Nas escolas, esse incentivo, ele tinha que partir lá desde a primeira infância. O aluno trabalhando, nem que fosse com livros que eles observassem as gravuras. Então, quando nós, professores de língua portuguesa, recebemos esses alunos lá no 6º ano, ou se você trabalha no médio, já no ensino médio, com essa deficiência, é muito difícil você fazer com que ele entenda que é importante. Porque ele nunca teve isso, né? Infelizmente, a nossa cultura nesse ponto ela é muito falha.
né? Então, assim, nós professores, nós temos essa missão árdua de incentivar nossos alunos, porque esse incentivo devia partir de casa também, né? Fazer logo uma criticazinha aqui, aproveitar o momento. Pai e mãe tem que incentivar os filhos a lerem, sim. Porque se ele é um bom leitor, se ele tem o hábito de ler desde criança, quando ele chega na fase em que ele vai aprender a literatura, porque assim, eu até falo, se você não gosta de ler livros literários, leia qualquer livro, mas leia. Pega um livro que você é do seu assunto, assunto que você gosta, igual esses livros que foram campeões de bilheteria aí, A Culpa é das Estrelas, as trilogias Harry Potter, Crepúsculo. O importante é ler. É ler. Lógico que você vai necessitar de uma amplitude maior no quesito literário, né? Porque são obras que são exigidas nos vestibulares, né? Para o seu conhecimento, isso é muito importante. Mas se você não tem o hábito de ler, começa a ler algo do seu agrado. Para despertar o gosto pela leitura, começa com algo pelo seu agrado. E isso vai ajudar você a se tornar um bom escritor, porque sem a leitura não tem escrita. E também é importante, né, a pessoa ter costume de reescrever. Muitas vezes a gente pega, né, aquele feedback do professor, inclusive, né, também fica para o estudante aqui, se você receber um dia um texto só com a nota, comece a perguntar para o seu professor. Chega nele, ô professor, mas por que essa nota, sabe? Me explica, eu quero entender. Porque também é seu direito, enquanto estudante, também saber o porquê que foi aquela nota e não outra. Inclusive para que você possa melhorar. Mas uma das coisas que eu também percebo, assim, tanto no papel de estudante quanto de futura professora, é a importância de reescrever um texto. Porque às vezes você começa um texto de um jeito e quando você reescreve, você percebe o que está equivocado, o que você tem que melhorar. Sim, sim. A reescrita, a gente sempre, desde os tempos de sala de aula, é algo que a gente sempre conversou. E eu sempre incentivei os alunos, assim, um dos métodos que eu gostava de utilizar era assim, o aluno fazia a redação e passava para o colega. Passava para o colega dar uma olhada, para ter um segundo olhar sobre aquela redação. Então, esse feedback, ele é muito importante. É necessário que o aluno revise o que escreveu e também que ele peça a opinião, né, de um colega. Isso é importante, do professor. Eu sempre fui uma professora que, às vezes, o meu texto de considerações era maior até mesmo do que a própria redação do aluno. Então, quando um professor coloca lá, 9, mas por que eu tirei 9? Nossa, notasse, que bom, mas o que faltou para o meu 10? Eu tirei 6, mas por que eu tirei só 6? O que faltou? Onde foi que eu falhei? É importante que o aluno saiba onde está errando. Então, essa revisão é muito importante, até mesmo para a reescrita. Se eu peço para o aluno fazer uma redação valendo 10, eu dou 5 para esse aluno e coloco 5, refaça a redação, ele vai refazer sem saber onde ele errou, como é que ele vai refazer acertando? Né? Então, é muito importante que esse aluno ele tenha consciência de onde ele errou. Né? E isso não serve somente para as redações que valem nota, e em escola não. Isso também vale para... Porque o que eu falo? O aluno que tem o hábito de escrever, não só quando o professor pede, não só quando é exigido como nota, né, como um quesito para nota, que ele desperta essa necessidade que ele precisa praticar, assim que ele terminar essa redação, ele tem que revisar. Ele dá um tempinho, lógico, porque se você termina a revisão, a redação, lógico que no Enem você não vai ter essa oportunidade, mas nos seus treinos, você terminou sua redação, você de cara você já vai corrigir, você não vai pegar os seus erros, porque o seu cérebro, ele entendeu que ali está tudo certo. Então, dá um tempinho, toma uma água, volta, senta, releia o seu texto, e ali você vai observar as coisas que você errou, os erros que você cometeu durante a sua escrita. Então, a reescrita, ela é muito importante. Ela é muito importante. O aluno, ele tem que ter o hábito da reescrita. Professora, mas para eu ser um bom escritor, para eu tirar uma nota boa na redação, quantas redações eu preciso fazer por semana? 3, 4, 5? Você pode fazer só uma redação por semana, meu querido, tá tudo certo. A questão é que essa uma redação, você tem que fazer ela, depois que você fizer, você tem que revisar, você tem que ler, você tem que reescrever, você tem que pedir para um colega, para um professor dar uma olhada, ver o que pode ser melhorado. Uma redação por semana você se torna um bom escritor. Tem gente que acha que para ser um bom escritor, eu tenho que escrever 3, 4. Eu lembro que tinha aluno que queria me mostrar ao longo da semana 4, 5 redações que faziam em casa. Eu não tinha condições
de ler as redações dos alunos que eram pedidas como parte da nota, e mais 4, 5 redações de cada aluno, porque graças a Deus eu sempre tive, assim, muitos alunos que tinham essa preocupação. Professora, se eu fizer uma redação, você lê? Sim, sim, eu leio. Lógico que por isso que eu não tinha condições de atender, é uma demanda grande. Mas é importante, fez uma por semana, fez, leu, revisou, sabe? Antes de fazer essa redação, eu quero trabalhar que tema? Ah, vou trabalhar, por exemplo, coronavírus. Vou falar sobre o coronavírus, que é um tema que tem alta. Tá, antes de eu começar a redação, o que eu vou fazer? Eu vou organizar minhas ideias. Bom, o que eu posso utilizar como citação aqui? O que eu posso falar? Eu posso utilizar elementos históricos, por exemplo, eu posso citar a gripe espanhola, eu posso citar na Constituição o artigo 6º, que preconiza que todo cidadão tem direito à saúde, é garantido direito à saúde. Então, primeira coisa que eu vou fazer antes de começar a escrever é organizar, eu vou fazer o meu passo a passo. E isso vai permitir uma fluidez textual, isso vai permitir que meu texto seja um texto agradável, que os meus argumentos sejam consistentes, vai permitir a progressão textual também, né? Vai permitir com que eu demonstre ali no meu texto a minha visão de mundo. Não só falar sobre o que é o coronavírus, falar sobre o coronavírus, mas mostrar que eu tenho conhecimento em outras áreas de conhecimento que eu posso trazer e acrescentar para esse texto. Tá, beleza, decidi, vou escrever sobre o coronavírus. Sentei, botei ali meu rabicozinho na cadeira, peguei um papel, vou ali, vou lendo, vou fazendo anotações. Fiz as anotações, começo a escrever. Terminei a redação, vou revisar. Bem Patrícia, jeito Patrícia de ser. Terminei, vou fazer uma revisão. Revi o texto, dei ali aquela revisada, pô, vou agora corrigir os meus erros. Terminei, peço para alguém ler. Pessoa leu, fez considerações, reescreva. A reescrita, é a reescrita que transforma a minha redação em arte. A minha redação ela vai ser bem feita quando eu aprendo a reescrever. Tanto é que um dos pontos muito importantes que mais cedo nós estávamos falando, Patrícia, que foi sobre a questão da folha de rascunho, que muitos Sim. alunos não usam, né? Meu Deus, essa garota tem demência. Como é que ele tem uma folha de rascunho e vai direto para o papel? E se errar, né? Primeiro, porque assim, quando você é um bom leitor, é natural que você adquira conhecimentos. Então, quando você leu ali o seu tema, você lê os textos motivadores, o seu cérebro ele vai ali, ó, vai chover informações, vai chover ali. Nossa, eu vou poder colocar isso como argumento, eu vou colocar isso como citação, para... Então eu tenho que organizar, né? Antes de começar a redação, eu organizo as minhas ideias rapidinho ali, vou fazer o rascunho. Fiz o meu rascunho, eu vou ler o meu rascunho. Por quê? Porque eu já tenho o hábito de fazer isso em casa. Eu escrevo, eu reviso, eu reescrevo. Então, quando eu for passar a limpo, eu já vou ter uma ideia do que eu errei, quais as ideias ali foram colocadas de forma que estão desconexas, o que eu posso fazer para melhorar. Então, ali eu tenho a oportunidade de corrigir os meus erros, de melhorar, de otimizar a minha redação. Então, por isso é muito importante desenvolver o hábito da reescrita. A maioria desses alunos que vão direto para a folha final mesmo, a de redação oficial, são alunos que não reescrevem. Fazem, como diz o povo, faz na tora. Vou fazer aqui, pronto, acabou. E aí? Aí perde a oportunidade de fazer uma boa redação. Sim, também entra aquela questão do tempo, né? Quando a senhora fala de reescrita, eu me lembro perfeitamente de todas as vezes que eu entregava um monte de redação para o Gustavo, que era nosso colega de sala, e a gente trocava a redação para ver onde a gente estava errando. Porque uma das coisas que eu acho que é interessante lembrar para o estudante que vai fazer o Enem é que quando você, assim, produz muita redação, você acaba tendo um estilo de escrita, mas você também acaba começando a ter vícios também na sua escrita que você não percebe. Porque como a Su falou, acaba que você olha assim, tá perfeito. E aí, um outro olhar é muito importante, né? Trazer uma nova perspectiva sobre o seu texto. Então, assim, quando eu levava para o Gustavo, parecia que eu estava cega, porque ele me mostrava coisas que estavam tão óbvias. Mas no início, quando eu entregava para ele, eu falava, nossa, agora que meu texto tá lindo, ele não vai falar nada. Aí ele falava, eu ficava assim, mas rapaz, não é verdade?
Então, assim, também é muito interessante. Quando a senhora fala sobre essa questão de delimitar, né, o que eu vou falar no texto, é interessante, porque, por exemplo, eu conheço, assim, estudantes, N tipos de estudante, né? Então, tem aquele estudante que, por exemplo, chega na redação e não sabe muito sobre o texto, sobre o tema, né? Então, assim, é interessante o esquema, né? A gente estuda também na faculdade essa questão de Sim. organizar esquema de texto. Por quê? Se eu sei muito ou se eu sei pouco, você tem que selecionar o que é bom para o seu texto. Porque, por exemplo, eu sei sobre violência urbana, eu sei 4 tópicos. Tá, mas esses 4 tópicos eu sei explanar da melhor forma? Como é que eu posso trazer isso no meu texto e eu posso enriquecê-lo e usá-lo ao meu favor? Então, não é porque você sabe 4, você tem que usar os 4. Então, se você sabe falar melhor sobre 2, use os 2 e não um monte, né? E se você sabe, né, assim, minimamente sobre alguns, eu dou essa dica. Teve um momento que eu fui fazer um texto para a faculdade, eu não sabia muita coisa sobre o tema. Então, assim, eu anotei o básico que eu sabia, assim, as referências que eu tinha, voltei para outra parte da prova, e aí, com o passar, porque assim, às vezes você leva um baque, né? Você vê aquele tema, eita, meu Deus, será que eu sei falar sobre isso? Vai assim, dá um tempinho, deixa o seu cérebro respirar e volta. É claro, você também tem que se organizar na questão cronológica, né? Olhar o tempo. Então, essa questão de tempo, muito estudante me pergunta: ai, Patrícia, mas será que dá tempo de usar rascunho? Cara, você tem que se planejar. Redação é planejamento. Por isso que a Su tá falando da questão do esquema, tá falando a questão de usar a folha de rascunho antes de você colocar no papel final. Por quê? Quando você escreve ali o rascunho, né, Su, você não viu o primeiro erro, como se, por exemplo, fosse a redação que eu entregava para o meu colega, e aí quando você vai reescrever, inclusive você pode perceber, pô, essa citação não está bem encaixada, não. Não explanei direito o meu repertório sociocultural. Então, eu tenho aqui que detalhar melhor ele, porque não adianta também, né, gente? Uma coisa muito importante, não adianta você colocar repertório sociocultural e você não explicar, não fazer aquele link, né, da match com o tema. Se você não explica, inclusive, ele não vai ser contabilizado. Então, você tem que colocar É bem mais ou menos o que a claro. Ana falou sobre a questão da palavra solta. Funciona da mesma forma. Não adianta eu conhecer uma palavra difícil, saber o significado e não encaixá-la. Como você falou agora também. Não adianta eu colocar uma citação bacana, uma citação assim, conhecida, que causa um impacto tal, se ele não se conectar com meus argumentos, se ele não fizer essa junção. Então tá, bacana, você colocou essa citação aqui, você utilizou esse livro, você utilizou esse período histórico, mas e aí, o que ele tem a ver com o texto? Então, realmente acontece isso mesmo, Patrícia, não vai ser contabilizado. E pelo contrário, você vai ser mal vista também, porque você mostrou que você não consegue ali juntar as ideias, fazer essa conexão de ideias, né? E aí vai pegar mal para você. Não é legal. Outra coisa que foi colocada aqui, né, sobre a questão, o Madison, desculpa, eu não sei a pronúncia correta do seu nome, de que forma os textos guias da redação do Enem podem ajudar na estrutura do texto? Então, mais cedo, eu até falei, nós estávamos falando sobre isso, a questão dos textos motivadores. Eles não estão ali por acaso. Então, assim, o tema, quando é escolhido o tema, eles colocam para vocês ali 3 textos motivadores. Primeira coisa, o que é muito importante, que é frisado, inclusive no manual do aluno da redação do Enem, ele fala: você não pode recortar o texto de lá e utilizar tal qual está no texto, colocar na sua redação, até porque é plágio. Mas você pode sim utilizar informações que estão no texto para enriquecer seus argumentos, porque eles não estão ali por um acaso. Eles não foram colocados aleatoriamente. Eles estão ali para te ajudar e você tem que fazer uso dessa ferramenta. Você não pode ignorar esse texto. Eles estão lá, você tem que ler esse texto e tirar. Se você analisar esses textos motivadores, sempre vai ter ali uma frase de impacto, algo muito importante que você pode retirar. Que mais ou menos funciona, eu estava comentando com a Patrícia, funciona como na prova de linguagens, a questão do enunciado. No enunciado tem sempre ali uma palavra, uma frase-chave que vai te ajudar a solucionar a questão. Nos textos motivadores não são diferentes. Então, ali eles estão, o embasamento para você comentar as ideias, para você enriquecer o seu texto. Então, ele pode te ajudar como? Você tirando de lá informações que podem ser utilizadas no texto. Lembrando que você não pode copiar
Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiar e colar do jeito que está lá no texto, você colocar na sua redação. Isso é plágio, é crime federal ainda. É uma coisa que a gente tinha conversado, né, Su, é engraçado. A gente foi conversando hoje mais cedo, fazendo um teste para live, a gente foi conversando sobre tudo. E é muito bacana, porque assim, tem alguns estudantes que inclusive ignoram, né? A senhora colocou aí sobre ignorar os textos motivadores. Acaba que é um tiro no pé, porque assim, o texto motivador, ele vai te dar o norte, para onde você deve seguir. Eu até coloquei um exemplo com a Su quando a gente estava conversando, né? Por exemplo, se caísse lá fake news na redação e os textos motivadores estivessem falando muito sobre jovem, 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 jovem. Cara, você vai saber que o público-alvo que você vai colocar ali é o jovem. Então, assim, você tem que pensar no momento da redação, por isso que é a ideia do planejamento, né? A professora Débora falou ali mais cedo, também nos comentários, sobre a questão do planejamento. Então, é muito importante. Toda vez que eu pego um texto, eu sou realmente um pouco perfeccionista, né? Eu li ali um parágrafo, eu tiro a ideia central e a secundária. Porque isso me norteia quando eu for escrever meu texto, né? Minha redação. Na verdade, independentemente de ser uma redação ou um texto para a faculdade. Eu delimito ali o que está falando, o que ele quer que eu siga, né? Porque ele não está ali à toa, como a Su colocou. Uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente colocar agora, né? É se atentar aos critérios de avaliação. Então, assim, eu acho que seria interessante a gente voltar. É claro, a gente citou um pouquinho ali, né, umas pinceladas, mas seria interessante a gente conversar um pouco sobre isso. Sim, sim, claro. Até mesmo como eu vi aqui que a Ana colocou que voltando só rapidinho, fazendo um adendozinho, que é a questão que delimita o tema. Sim, os textos motivadores, todos eles têm a ver com o mesmo assunto, todos eles estão tratando do mesmo tema. E o interessante, quando você pensa nisso, lembrando da redação do Enem 2018, se eu não me engano, que falou sobre Libras, né? Os textos motivadores trabalhavam a questão da inclusão e tudo, e muitos alunos ainda tiveram a capacidade de escrever sobre o signo de Libras. Meu Deus do céu, em que planeta esse garoto, essa garota vivem? E quando você para ler as pérolas do Enem, você se depara com essas coisas, né? Então, assim, os textos motivadores, eles delimitam, eles ajudam o aluno a entender melhor sobre o que está sendo pedido, qual é o tema que deve ser trabalhado. Tá, então falando sobre os critérios de avaliação, primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre para quem que a gente está escrevendo. É interessante quando você citou a questão da revisão, que você citou o Gustavo. O Gustavo é um aluno muito querido também. Para quem não sabe, gente, Patrícia e o Gustavo, eles tinham assim, uma pequena rixa nas aulas de redação para saber quem eram os melhores, né? Sempre quem era o melhor na turma em redação. E era assim, pau a pau, era briga de cachorro grande. Então, assim, eu lembro que por muitas vezes, antes de pedir, de recomendar que os alunos fizessem uma redação, nós trabalhávamos o tema. Eu levava o assunto, a turma discutia sobre o determinado assunto e debatia e colocava os pontos de vista para depois, então, o texto ser escrito. E muitos textos, às vezes, muitos temas, às vezes, que eram levados para a sala de aula, eram textos muito polêmicos. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão do texto polêmico, do tema polêmico. Porque quando a gente pensa em escrever, muitas vezes os meus ideais não vão de encontro com a proposta do Enem, né? Porque isso não acontece. Graças a Deus não aconteceu isso comigo, não, mas acontece muito. E o aluno ele tem que estar preparado para isso, porque muitas vezes eles não concordam, eles são radicais. E eu lembro que muitas vezes nós tivemos alguns embates. O Gustavo, ele às vezes trazer algumas polêmicas assim para a sala de aula por causa disso. Então, quando a gente pensa para quem a gente está escrevendo, você tem que agradar o corretor do Enem. Infelizmente, você não está escrevendo para você não está escrevendo algo do seu agrado. Igual, por exemplo, Patrícia Poetisa. Patrícia, ela é uma exímia escritora, tá, pessoal? Ela escreve aí lindos cordéis, poemas aí que eu fico envaidecida de saber que fiz parte da trajetória de vida da Patrícia. Então, quando eu vou escrever sobre algo pessoal, eu posso explanar o meu ponto de vista tranquilamente. Se eu sou uma pessoa radical, se eu sou a favor da pena de morte, se eu sou a favor da castração química, exemplos, né, que são soluções mais radicais. Eu posso claramente explanar meu ponto de vista.
Só que quando nós pensamos no quesito Enem, o Enem, ele preconiza que os direitos humanos sejam garantidos. Então, por exemplo, quando a gente pensa na pena de morte, ela fere os direitos humanos. Como é que eu vou querer que uma pessoa seja morta? Né? Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar, que eu tenho que escrever que ali é algo crucial para o meu futuro. Tá, eu quero tirar uma boa nota na redação, porque eu quero fazer o curso X, eu quero me formar em área tal, então eu preciso tirar uma boa nota na redação. Para eu tirar uma boa nota na redação, eu preciso do julgamento dos corretores. Então, eu tenho que agradar quem? Os corretores. Então, quando eu penso nos critérios de avaliação, eu tenho que pensar em como eu serei avaliada. Então, isso é muito importante. Quando a gente pensa nos critérios, o Enem ele é dividido em 5 competências, são 5 critérios. Cada competência, ela vale na prova 200 pontos. E ela, conforme você for pecando, né, conforme você for errando, não for atendendo essas propostas, sua nota na competência 1, que exige de você conhecimento da norma padrão. Se você não atende os critérios da norma padrão, não conhece as regras de acentuação, não conhece as regras de ortografia, você vai perdendo pontos. Você pode até eliminar de 200, varia de 200 até 0. E isso vale para todas as competências. Competência 2, 3, 4, 5. Então, a primeira competência do Enem, ela exige justamente um dos eixos principais da redação. Porque a redação, a gente pensa no quê? A gente tem que pensar o quê? Uma redação do Enem, primeiramente, você tem que ser uma pessoa que tenha um conhecimento bacana, considerável, da norma padrão da língua portuguesa. Eu tenho que conhecer as convenções gramaticais, né? Eu tenho que conhecer todo o regramento que rege a língua portuguesa. Eu tenho que ter esse conhecimento. Segundo, eu tenho que conhecer a estrutura textual. No Enem é exigido o quê? Uma dissertação argumentativa. O que é uma dissertação argumentativa? Pô, o nome já está me dizendo. Dissertação argumentativa. Opa, vou ter que argumentar aqui, né? Mas daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da dissertação argumentativa. E terceiro, nós temos a questão do meu repertório sociocultural e lexical, né? O gramatical. Eu tenho que saber utilizar palavras, o meu vocabulário tem que ser um vocabulário rico, né? E o meu repertório sociocultural tem que mostrar que eu sou uma pessoa, antenada, que eu não fico só o tempo todo em rede social, vendo meme, né, assistindo Netflix. Não, eu sou uma pessoa que eu sei falar sobre todos os assuntos. Lógico, de uns eu sei mais do que outros, mas eu sou uma pessoa que, sei sim falar trabalhar sobre assuntos, tenho argumentos para conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Então, isso é muito importante, né? Então, quando a gente pensa na primeira competência, ela trabalha justamente essa questão da formalidade textual. Porque o Enem, ele exige um padrão formal da língua. É necessário que você conheça a norma padrão e que você faça bom uso dela na redação. Você não pode utilizar a linguagem que você utiliza com seus parceiros, né? Com os colegas, em casa com o pai, com a mãe, né? Essas contrações que nós utilizamos, né? A síncope que faz parte do vocabulário tocantinense, né? Então, assim, nós temos que saber que é obrigatório padrão da norma culta, tá? A norma culta, ela é uma obrigação de um aluno que vai fazer o Enem. Ele tem que conhecer e utilizar. Quando nós falamos da competência 2, assim como as demais, sim, ela também, sim. Sobre essa questão, né, da competência 1, também vem aquela questão, né? Eu lembro que quando a gente estava estudando sobre pontuação, e aí eu comecei a perceber, né, pô, se eu não sei usar, eu não vou usar. Assim, na hora da redação, eu fugi deu um branco, assim, e eu não me relembrava de como usava na regra, sabe? O que eu fiz? Não, então eu não vou usar. Se for pra pecar, eu vou pecar por outra coisa, mas não por não saber usar esse ponto e vírgula aqui. Então, assim, também é interessante que às vezes, né, o aluno vê, nossa, mas ponto e vírgula é um negócio tão bonito. Nossa, fiquei apaixonado pelo ponto e vírgula. E aí ele começa a colocar, mas coloca de forma equivocada e se prejudica, né? Então, mais uma vez, a senhora colocou sobre a questão de séries, né? Tudo bem, você gosta de assistir série? Então, que tal a gente usar essa série ao nosso favor, né?
Então, coloca lá essa questão, tal série, faz um link com o tema, amarra esse repertório que você tem de séries a favor de você, realmente. Su, antes de você partir para a segunda, tem uma pergunta aqui que foi do... Ai, meu Deus. Do Paulo Vitor, que ele falou sobre a questão do tempo, né? Do tempo de prova. Escreve primeiro a redação, deixa para o final, vai para as questões, volta para a redação, vai para as questões. Como é que a gente faz? Há controvérsias. Há aqueles que defendem que seja feito primeiramente. Há também que você fala que você tem que escrever no final. Mas, assim, eu particularmente, falando da minha experiência, das minhas observações, o ideal, porque, assim, para a gente escrever bem, a gente tem que estar com a mente tranquila. Você imagina, você pega um caderno do Enem, você responde lá uma pancada de questões nas quais você tem que analisar, é a alternativa A, B, C, D ou E. Ai, meu Deus, e são várias questões. Então, quando você termina, a sua mente já está exausta. Então, toda aquela riqueza do seu repertório sociocultural, seu repertório linguístico, ele fica comprometido pelo cansaço. Isso é natural. Então, o interessante é que você aprenda a controlar o seu tempo. Tempo mesmo, tempo do relógio. O ideal é que o aluno faça o quê? Inicie com a redação, porque a mente vai estar tranquila, a mente vai estar ali mais leve. Faça o rascunho. Faça o rascunho. Depois que terminou o rascunho, vá para a prova. Faça a prova. Por quê? Dentro da própria prova, inclusive no caderno de linguagens, pode ter muitas informações que poderão ser utilizadas na sua redação. Mas eu já fiz. Mas ali no seu rascunho você consegue reorganizar algumas ideias, você consegue reestruturar algumas sentenças, né? Então, você pode utilizar ali a própria prova como ferramenta para enriquecer o seu texto. Quando você terminou, você vai passar limpo. Daí a importância de você ter um bom controle do seu tempo. Porque tem pessoas que empacam numa determinada questão e fica ali. Não sabe e não parte para outra. Funciona o seguinte, meu querido. Leu a primeira questão, você não sabe mesmo, você não sabe, parte para outra. Você vai respondendo se você sabe. Depois que você volta nas que você não sabe. Tem gente que empaca e perde tempo. Então, o controle do tempo é muito importante. Chegou, leu a proposta, né? Leu lá os textos base, lá que tem os motivadores, faça um rascunho, vai responder sua prova, com peso a menos. Opa, minha redação já tá pronta. A live vai terminar em 9 segundos, a gente pode retomar ela? Pode, tá tranquilo. Vai encerrar agora, aí a gente inicia de novo, aí vocês entram.